Nós temos hoje uma notícia que nos traz muita perplexidade, que é a medida provisória 979, foi editada ontem, publicada ontem no Diário Oficial, e que dá conta de uma medida do governo Bolsonaro de facultar, ou seja, de possibilitar ao ministro da Educação que nesse período da pandemia nomeie temporariamente reitores e vice-reitores das universidades federais e também reitores para os institutos federais de educação em nível superior nesse momento, enfim, da pandemia. Essa medida ela ataca diretamente a autonomia universitária. A gente tem acompanhado já nesse quase um ano e meio de governo Bolsonaro que os ataques à educação e especialmente às universidades são intensos, né, são muito intensos, e essa medida ela fere de morte, né, a autonomia universitária prevista na Constituição Federal, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque ela retira dos conselhos universitários, da comunidade universitária, a possibilidade de escolher os seus dirigentes, enfim, como está previsto, como eu já disse, na Constituição. Essa medida ela deve afetar, segundo os nossos levantamentos aqui, que fizemos agora muito rapidamente, ela deve afetar cerca de 17 universidades nesse período, né, que devem estar, portanto, com as suas aulas suspensas nesse período de pandemia. E eu vou citar aqui algumas das universidades, são grandes universidades do país: a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal do Pará, né, a Universidade Federal do Piauí, né? Então, o ministro da Educação, que tem ódio das universidades, né, que entende que as universidades, né, são balbúrdia, fazem balbúrdia, né, são centros de comunistas, né, que é uma visão absolutamente equivocada, né, sobre o que acontece nas universidades, o ministro vai ter, com essa medida provisória, o direito de nomear os reitores e vice-reitores nesse período da pandemia, né? Nós temos acompanhado, Cris, que as universidades, embora as aulas estejam suspensas, embora as atividades presenciais estejam suspensas, elas têm mantido, né, os seus conselhos universitários, né, as suas comissões, os seus colegiados, enfim, em funcionamento, né? Não é exatamente, claro, não é o funcionamento desejado, mas elas têm mantido algum grau de organização interna, né? E elas devem decidir, elas devem ter autonomia para decidir sobre se elas vão adiar eleições internas, né? As eleições, ou adiar os mandatos, né, dos reitores e reitoras em exercício, se eles vão suspender as eleições, né? Ou se vão fazer algum outro tipo de consulta que possa indicar, né, reitores e reitoras, vice-reitores, vice-reitoras, nesse período de pandemia. Elas devem ter autonomia, aliás, elas têm autonomia para fazer isso, e é isso que está sendo atacado por essa medida provisória 979. Qual que é o problema da medida provisória? Ela deve ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados, né? Mas enquanto ela não é votada, ela está vigente, né? Então, qualquer universidade que agora tenha o fim dos mandatos dos seus reitores, né, ela vai sofrer as consequências dessa medida provisória. Então é uma pauta quentíssima, Cris, uma pauta quentíssima para o dia de hoje, porque nós vamos precisar aí, toda a comunidade universitária, os dirigentes universitários, sindicatos de docentes, de funcionários, as entidades estudantis vão ter que estar muito alerta, né, para que seja votada rapidamente essa medida provisória, que a Câmara dos Deputados possa fazer um voto contrário a essa medida provisória, que ataca profundamente as universidades federais e os institutos federais no nosso país. É isso, Cris, vamos ficar atento aqui. Eu voltarei com mais informações assim que a gente tiver algo mais a respeito dessa situação que foi
Grande abraço para toda a turma que assiste, que escuta a Rádio Noroeste.